trabalho que a gente faz é um trabalho muito difícil. A gente passa 3 meses sem pisar em casa, na estrada, apresentando dia sim, dia não, montando o cenário. Somos nós mesmos que montamos, em sol escaldante, durante 3, 4 horas em praça pública, para maquiar, aquecer, apresentar durante 1 hora, acabar, fazer um debate com o público por mais 1 hora e depois tirar a roupa, tirar a maquiagem e desmontar 1 tonelada em equipamento. E a gente não tem montador, não tem... É tudo feito pelos próprios atores, né? Então, são situações muito prazerosas, mas situações muito limites, situações de muito trabalho, de muito cansaço. E eu sempre me pergunto, que liga é essa? O que esse grupo tem? A gente começou, fez uma oficina com Vertigem que nos deu mexer um pouco com a cabeça da gente, as nossas idas para esses encontros fora da Bahia. Né, a gente foi percebendo, conhecendo os espaços dos outros grupos, entendendo que a gente podia ter uma autonomia que a gente não deixava de ter no Vila, porque o Vila é um porto seguríssimo e é o lugar que inevitavelmente formou esse grupo e que será a nossa referência o resto da vida. Mas a gente também tinha essa ansiedade de poder criar asas e fazer outras coisas e não depender do tempo, do espaço e da estrutura que aquele teatro tinha, que oferecia pra gente. A gente acabou falando do que a gente estava vivendo e que, na realidade, não é uma situação só nossa, assim, né? Essa dificuldade que todos nós, grupos de teatro, temos pelo Brasil de sobreviver disso, de se sustentar do grupo, faz com que acabe tendo essa flutuância de integrantes, e a gente sabe o quanto que é violenta a saída de um integrante, né? Assim, ó, o grupo é um projeto de vida conjunto, né? Ou seja, a gente espera conviver com essas pessoas para o resto da vida juntos, partilhando os mesmos sonhos, os mesmos desejos. Tudo que a gente faz está dentro da questão do estudo da performance, mas a gente está fazendo estudos mais específicos, tentando fazer ações mais concretas na rua e investigando. Eu acho que uma grande mola do grupo é essa investigação, é não estar fechado a um olhar, é não escolher uma forma só e ficar repetindo, é estar constantemente inconstante. A gente trabalhou durante vários anos num teatro de palco, que era o Brincantes Boca Rica, e a gente decidiu criar um grupo de teatro de rua, com um olhar político. Então alguns vinham da faculdade de Sociologia, e aí a gente tinha isso muito forte, assim, tem um olhar político. O nome Caretas vem também com a dubiedade, né? Da careta da máscara, desse reizado, dessas manifestações, mas da careta do incomodar, que vinha esse olhar político. Existe no Ceará um rezado que chama rezado de caretas. Existe também o caretas de Judas, que sai na Semana Santa. São grandes manifestações de rua. E o nome caretas vem disso, quer dizer máscara, não é? Esse tipo de máscara. E é uma referência muito forte para o fazer do grupo, esse estilo de apresentação, esse estilo dos caretas, né? Do gesto largo, do gesto de quem está usando uma máscara, de quem está usando uma careta. É um grupo de caçadores também de histórias. Não há fonte mais rica de histórias do que a fonte popular. E essas histórias geralmente são incríveis, são fantásticas, trabalham com elementos do inconsciente coletivo e são fortíssimas. E a gente trabalha recontando essas histórias, vamos dizer assim, colhidas. Como também trabalha na encenação referenciada, na encenação popular, não é? Que não é uma encenação de representação, e sim de apresentação, de manifestação dessas figuras, né? Nós estávamos muito envolvidos com os movimentos sociais. As criações, elas sempre foram autorais.
nesse primeiro momento. Na sequência de espetáculos que a gente tem, desde o primeiro, do Acorda Zuleika, depois o trabalho que a gente faz, que se volta para as questões das áreas de risco, que é o E Agora José, quando a gente trata sobre a questão do abuso sexual contra criança e adolescente, que a gente já está falando da Casa da Mãe Joana, e quando a gente passa desse momento e a gente entra num espetáculo que é a Farsa do Pão e Circo, isso se consolida. Porque até então, alguém do grupo escrevia os textos, mas no momento que a gente decide fazer a Farsa do Pão e Circo, a criação é coletiva. O espetáculo que hoje a gente faz, que é o Cortejo de Caretas, ele tem toda uma influência das manifestações, ele tem uma pontuação política num determinado olhar, mas ele já é o fruto de toda essa passagem. Para a criação desse espetáculo, do Cortejo de Caretas, a gente decidiu primeiro ir para as manifestações. Ficava vendo o cotidiano das famílias, vendo o cotidiano dos grupos, das comunidades, ouvia, conversava, percebia o que é a vida deles, como é que eles lidam com o fazer artístico deles, e daí entrávamos na brincadeira que eles tinham. No momento que a gente faz as pesquisas, chega lá, constrói máscaras, chega lá, dança com os brincantes, chega lá, experimenta, sente, vivencia isso está no nosso corpo. E a gente vem para a encenação, a gente atravessa todo um percurso e a gente decide fazer um espetáculo que é com as máscaras desses caretas, né? Que no simples estar, eles modificam tudo, eles alteram, eles mexem com as pessoas, que é o que a gente deseja, tirar a pessoa do lugar que ela está. Tudo começou no colégio, no último ano, né, do colegial, onde o professor de literatura, o professor Marco Aurélio, resolveu montar uma peça mesmo de teatro, que no caso foi O Sonho da Noite de Verão. E aí o Fernando foi convocado junto com outros, né, que se sentiram assim muito tocados pelo teatro, a participar dessa montagem, que foi quando de fato deu-se início ao grupo. Não tínhamos nome para, né, intitular esse grupo. E o professor, mais uma vez, buscando o auxílio lá da literatura, de Manuel Bandeira, em certo momento cita lá Clowns de Shakespeare. A gente não tinha ideia do que era Shakespeare, não tinha ideia do que era clown. E aí assumiu esses dois cânones aí, essa arapuca para nós mesmos, né? A gente não tinha ideia, não tinha aproximação de nenhum tipo de treinamento cotidiano. Fazer teatro era montar espetáculo, até então. E aí surge uma pessoa muito importante também na nossa história, em 98, que é a Delvane Neia, que é uma palhaça, diretora de Campinas, que vem para Natal de férias e propõe trazer o espetáculo dela e, em troca da nossa produção local, a gente mais outros dois grupos, ela daria uma oficina para a gente. Dessa aproximação ao clown, acabou sendo uma transformação completa na nossa história. Assim. Primeiro porque o próprio palhaço já foi uma coisa que transformou, tem um princípio técnico do trabalho de palhaço, de relação com a plateia, da relação do olhar, da triangulação, de tempo, né? Tudo isso a gente acabou introjetando no nosso trabalho, depois a gente se aproxima do lume e aperfeiçoa isso e tal, e com o tempo a gente vai começando a encontrar uma forma nossa que fizesse mais sentido para a gente. Muito tempo depois, quando o trabalho musical entra no grupo, quando o Marco se aproxima do grupo e o trabalho musical é fortalecido, a gente começa a colocar esse trabalho musical dentro do nosso treinamento cotidiano. Então, eu acho que a partir desse momento, vamos dizer, depois dos 5 primeiros anos de história do grupo, que a gente começa a entrar em contato com essa ideia de treinamento. Se tem sabor do mel da cana, ó Lady Ana, Lady, sou seu doce amor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Meu trabalho com a música, ele é anterior ao teatro. O grupo tinha interesse em trabalhar a música ao vivo,
né, de ter uma formação musical mais aprofundada, e eu tinha o interesse de saber de como é que funcionava o dia a dia de um grupo. E aí eu disse, bom, passar por um processo de musicalização com gente que nunca teve nenhum tipo de habilidade, que isso vai ser usado para a cena, como é que eu posso trabalhar isso? Vamos trabalhar em cima do que eu estou vendo aqui, que é o corpo do ator, né? Mesmo eu sendo um ator ainda principiante, né? Mas eu entendia que o processo de aprendizagem ele partia do corpo do ator. Era assim como eu estava assimilando o teatro. Imaginava que era assim que os atores poderiam assimilar esse processo de musicalização também. Fui transformando alguns jogos musicais dentro do interesse que eu tinha de fazer com que os atores compreendessem essa forma de usar a música na cena, e fomos descobrindo juntos uma forma muito própria. Nosso primeiro espetáculo foi Sonho de Noite de Verão. E foi uma grande brincadeira de adolescentes na escola, sem experiência nenhuma. E aí, logo depois dessa primeira montagem, eu fui morar 8 meses na Inglaterra. E aí, lá no berço do Shakespeare, li pra caramba, vi coisa pra caramba e tal. E voltei assim, quando eu cheguei em Natal de volta, falei, gente, não é nada disso. A verdade. Eu trouxe a verdade da Inglaterra. Não é nada disso, a gente está fazendo tudo errado. E aí nosso espetáculo seguinte foi a Noite de Reis. Continuava sendo tão amador quanto. A primeira coisa que a gente precisa é ir atrás de formação. E a gente chamou 3 profissionais, para dar uma oficina de ator, uma de voz e uma de corpo. E essa pessoa que veio dar uma oficina de ator pra gente foi o Sávio Araújo, que acabou dirigindo o grupo depois. A gente falou, não, vamos montar outra coisa. Vamos partir para uma dramaturgia nossa. E aí o Sávio, que tinha assistido Noite de Reis, falou, pelo amor de Deus, vocês precisam continuar no Shakespeare, pelo menos por mais uma montagem. Aí ele nos contou da teoria da curvatura da vara. Que ele falou que no Sonho de Noite de Verão a gente envergou a vara para um lado. No Noite de Reis, a gente envergou para o outro. Ele falou, gente, agora é só soltar essa vara que ela vai estar no prumo. Né? Ou seja, como é que vocês conseguem pegar o que tem de melhor numa experiência e na outra? A gente falou, então vem dirigir a gente. Ele vacilou um pouco, acabou topando. Né? E esse foi o processo da Megera do Nada. Mais do que um processo de construção de espetáculo, foi um processo de formação de grupo, foi a primeira experiência de formação, né, de ator, no meu caso, diretor. Então foi um espetáculo realmente nesse aspecto que ele demarca a transição desse primeiro momento do grupo em que a gente trabalhava sem nenhum tipo de formação, de conhecimento e tal, para um outro estágio, para uma outra consciência de grupo. Azul preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também mataram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. É quando surge a ideia da construção da Casa da Ribeira. É um espaço assim, onde nós vislumbramos ser também a nossa sede, um espaço para a gente estar ensaiando e um espaço para ser local de apresentação das temporadas. Tomou uma proporção assim, além do que imaginávamos. Virou, de fato, um espaço para a cidade, muito além do que somente um espaço nosso, que de fato nunca foi nosso. Tínhamos ali a casa, mas paralelo tínhamos que ter o nosso espaço de ensaio, porque de fato virou um espaço para a cidade. A gente naquele momento não tinha espetáculo montado, exatamente porque o grupo precisou se dedicar durante um determinado tempo à construção do espaço. E aí começamos a inventar uma série de coisas para garantir que o espaço estivesse gerando dinheiro para pagar suas próprias contas. E aí foi virando esse fardo, esse peso para alguns, que ao se distanciarem do trabalho artístico, foi cada vez mergulhando num poço super difícil. No entanto, outros foram se identificando com esse trabalho de produção, de gestão de um espaço, né? Foi quando houve
a ruptura natural, que uns ficaram com a Casa da Ribeira, administrando, que hoje, até hoje estão, e parte deles que somos nós que hoje conduzimos o grupo, trabalhando fazendo um trabalho artístico. Quem é você, de onde vem? Me diga pra onde você vai. Qual o seu caminho na vida, o que é que você faz? Quem é você, de onde vem? Me diga pra onde você vai. Qual o seu caminho na vida, o que é que você faz? O surgimento do Vila Vox se deu em bases de um grupo, um coro cênico musical. No terceiro ano de reestreia do Teatro Vila Velha, de reinauguração do Vila Velha, Jarbas Bittencourt, que é um compositor e trilheiro, já tinha um manancial de músicas, uma quantidade de músicas criadas tanto para o Vila Dance, quanto para o bando e quanto para os novos grupos que foram surgindo no Vila. E a gente resolveu então comemorar o aniversário do Vila Velha com uma espécie de homenagem a Jarbas e uma brincadeira também. Então a gente montou um show, calhou nessa situação de... Tinha alguém do Ministério da Cultura lá, convidado para esse evento, e imediatamente se fechou um acordo de se gravar um CD com essas músicas de Jarbas. E aí o Vila Vox foi responsável por uma boa parte das faixas, resolveu então fazer um espetáculo de lançamento do CD. E assim foi. Trilhas do Vila foi o primeiro espetáculo do grupo Vila Vox, que foi se reconfigurando, né, de um coro, de um coral performático para um grupo de teatro que tem na música a sua grande força, uma ligação muito forte. A hipótese da captura! A Lua formou-se em outro lugar no sistema solar e foi capturada pelo campo gravitacional da Terra. Almanaque da Lua, que foi o segundo espetáculo do grupo, começa a se configurar, eu acho que essa transição de um coro performático para um grupo de teatro que tem a musicalidade muito viva em cena, na estrutura dramatúrgica do espetáculo e na construção da cena, da relação entre atores. Logo depois de Almanaque da Lua, veio o 1º de Abril, que já foi um espetáculo que também a música nasce junto com a cena. O Vila Velha fazia 40 anos em 2004, 40 anos de inaugurado, né, de existência, porque ele é de 64 justamente. E a gente tinha como meta que cada grupo residente do teatro naquele ano partisse do ano 1964 para fazer um espetáculo que ao mesmo tempo comemorasse os 40 anos do Vila Velha e pensasse, tivesse uma atitude crítica sobre esse ano. E o Vila Vox montou o 1º de Abril, um espetáculo sobre o golpe militar. Presidente de 80 milhões de brasileiros, quero que minhas palavras sejam bem entendidas por todos os nossos patrícios. Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da Superintendência da Reforma Agrária. Assinei o meu patrícios com meu pensamento voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior da nossa pátria. Tinha um elenco relativamente jovem, então as pessoas não tinham muito referência da época. Então foi muito gostoso, porque a gente conseguiu ao mesmo tempo ter o interesse de um elenco jovem num tema que, de certa forma, era distante, né, deles, e conseguimos levar muitas escolas para assistir o espetáculo, fazer muitos debates, trazer pessoas para falar, com gente que havia sido torturado, políticos, né, de esquerda que hoje estão no poder. Zoruga é um sujeito só. Digo só em modo de falar porque ele mesmo se desdobra em 3. Dele, na mãe dele e na filha dele. Mas sua solidão é sua companheira por mais dúvidas. Sua filha Sila e sua mãe Donazinha. Com Canteiros de Rosa, aí sim eu acho que essa investida na construção musical da cena, né, da dramaturgia, da cena teatral mesmo, de como se dá essa musicalidade da cena. Isso passa sendo um pouco maior. Canteiros de Rosa são 3 contos de um livro do Guimarães,
chamado Primeiras Histórias. E o pensamento de Jacian, que é quem dirigiu esse espetáculo, era fazer aquele espetáculo com os componentes musicais. Então, como é que uma música cresce, se acalma, se resolve? A gente trabalhou em Canteiros de Rosa o tempo todo pensando nisso. Aí Labirintos, que foi um diretor convidado também, Jacian em Canteiros de Rosa, e em seguida Patrick Campbell. Em Labirintos a gente tem já uma música vinda do teatro. Ou seja, praticamente tudo que a gente ouvia de som em Labirintos vinha da estrutura, praticamente tudo não, mas muita coisa vinha da estrutura do teatro. Das pilastras, das paredes, das reverberações, das caixas. O público estava passando de um lado do teatro e o som estava sendo feito no outro. E a gente, de fato, se apoderou daquilo ali, da estrutura física do teatro, talvez até como um prenúncio de que a gente estava se despedindo. Logo depois, como a gente usou o espaço externo também, né, o passeio público lá fora do Vila Velha, e alguns meses depois a gente estava deixando o Vila para vir para cá, para essa casa, com a intuição de que a gente ia acabar fazendo rua ou ia acabar fazendo um espaço alternativo. Uma caixa de surpresas, Botilde! O que será que tem dentro? Ai, perfumes, sedas, coisas de mulher! Ou então, ouro, joias, pedras preciosas! A gente tem pesquisado também, não só no campo da voz, mas também no tocar um instrumento, né? E de construção de instrumentos também, utilizando isso na nossa música. Né, nessa musicalidade da cena também. Então, o tempo todo a gente está tentando tocar alguma coisa, né, tentando construir essa atmosfera da cena através desses instrumentos criados, enfim, não convencionais. Isso muito voltado para a pesquisa desse espetáculo agora, que é O Segredo da Arca de Trancoso. Aí tem uma novidade, né? Aliás, uma série de novidades. A gente, pela primeira vez, pega um texto pronto. É um texto de Luiz Felipe Botelho, um pernambucano. Pela primeira vez, estamos montando um infanto-juvenil. É um espetáculo que vai misturar um pouco de tudo, assim. Eu acho que a gente vai trazer muito dessa experiência na caixa para a utilização da cena na rua. É um trabalho que também nasce dessa relação com a comunidade. E isso, pra gente, é muito... Nesse momento, tá muito forte, muito vivo e é muito importante. É um espetáculo de rua, mas eu sempre digo assim, mas é rua comunidade. Chega o dia que, sei lá, a cabeça dá um nó e você se encontra só e a ficha cai. Tem uma relação com a nossa história, né? Com nossa saída do Vila Velha e de procurar o nosso caminho, de procurar os nossos desejos, o que a gente quer. E esse espetáculo fala disso, né? Do desejo de cada um, o buscar o seu lugar. A gente está nesse processo de pesquisa dessa perna de pau, na pesquisa com a máscara, pesquisa também musical, né? Nem todo mundo sabe tocar um instrumento e a gente tem aprendido também. E que coisa poderia ser? Uma tábua de carne vira um instrumento, né? Então, uma bacia com um pedaço da máquina de lavar, aquela parte de dentro, acoplado numa bacia com 2 cordas, vira um instrumento, né? Então, de rever esse teatro que a gente faz, de rever esses espaços, né? De ganhar outros horizontes. E principalmente com a relação com a cidade, né? Quanto maior é o ouro, maior é a cegueira. Quanto maior é o ouro, maior é a cegueira. A oficina com o pessoal do Vertigem mexeu muito com a gente, assim, pelo menos comigo, assim, que era como a gente via esses espaços, né? Como a gente via esse teatro que a gente queria fazer nos locais aqui em Salvador, né? Por ser uma cidade muito linda, de ter muitos casarões, de ter forte. Então, como é que a gente passa a se relacionar com esses espaços, né? E como levar o teatro para esses locais, né? E não só no convencional, no teatro mesmo, né, no espaço, e como isso foi aguçando essa interação com os espaços, com essa relação com a comunidade também, e descobrindo outros caminhos, né, descobrindo locais alternativos para fazer esse teatro mesmo.
Vem atrás de mim, aí, Botilde, já tá indo. Isso. Vai empurrando que eu tô ajudando. Essa bicha dessa, viu, Botilde? Ô, Botilde, dê uma forcinha aí, vá. Vai, tô ajudando, vai lá. Ai, vovó. Ai, melhorou. Agora tá mais leve. Tá mais leve. O Sertão Teatro começa em 2007, junto à Universidade Federal da Paraíba. E aí a gente começa um movimento no sentido de atrair pessoas, de atrair artistas, de atrair estudantes interessados em fazer teatro, em criar uma tradição de pesquisa, de estudo dentro da universidade, que realmente naquela época não existia. Então, o Sertão ele vem como uma forma de estimular a pesquisa, a extensão dentro e junto do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba. E a gente reúne alunos de vários cursos da universidade para estudar todo dia, para pesquisar o teatro brasileiro através da montagem de Vereda da Salvação, de Jorge Andrade. O Sertão tem essa característica muito forte. O Sertão é um grupo de formação. Ele foi fundado com esse objetivo e a nossa raiz começa daí. Começa de um grupo jovem, inexperiente, com muita vontade, com muita energia, com muita disposição para o novo, para a pesquisa, para o trabalho. E foi assim, durante esse ano de 2007, que a gente descobriu uma rotina, uma forma própria de começar a pesquisar o teatro brasileiro. E aí vem a segunda montagem do grupo, que é a Farsa da Boa Preguiça. Nesse momento, a gente está também em contato grande com o grupo Clowns de Shakespeare de Natal, que já era uma referência importante para o Sertão. A gente tem a ideia de chamá-los para fazer, em parceria com a gente, a montagem da Farsa da Boa Preguiça. E aí foi uma oportunidade maravilhosa, porque os dois grupos ficaram juntos durante 5 meses, dia e noite, num processo muito intenso, de 8 a 10 horas de trabalho por dia, primeiro em Natal, depois no Rio de Janeiro, depois voltamos para Natal, na montagem, e aí começamos uma circulação de 23 cidades do Nordeste, atingindo um público de mais de 20 mil pessoas, numa experiência realmente que foi marcante, foi uma escola para o Sertão. Essa vivência do Vereda foi muito intensa para todo mundo. Sabe? Já a Farsa da Boa Preguiça foi a experiência da técnica, do por trás da cena, né? Então, durante essa turnê da Farsa, por essas 23 cidades e tal, eu fiz meio que uma direção de palco. Então, eu estava por trás da cena, comecei a mexer com luz, comecei a mexer com montagem, desmontagem, logística de transporte de material. Então, pouco a pouco, a gente foi percebendo que o grupo era uma equipe. E essa equipe tinha que funcionar em todos os sentidos. Então, o grupo foi ganhando uma maturidade artística, foi ganhando uma identidade de encenação, uma proposta de pesquisa que não foi inicial, ela foi se solidificando a partir da experiência que a gente foi criando. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente, que é a descoberta da rua. O Sertão começa a ficar grande demais, e aí ele se desvincula da universidade institucionalmente, né? A associação se reuniu, estabeleceu, criou um CNPJ, uma associação sem fins lucrativos, mas o intercâmbio artístico com a universidade, a troca com a universidade,
continuou. E aí foi um momento crucial do sertão, porque o sertão volta às suas origens, o sertão precisa se perguntar: mas e quem nós somos e como nós nos transformamos a partir de duas experiências tão distintas? Uma tragédia de um paulista, de um Jorge Andrade, feito num espaço alternativo, intimista, uma peça muito forte, que foi Vereda da Salvação, e um outro espetáculo que é uma farsa de rua, com comédia, com máscara, com teatro popular, com pesquisa de animais, de criação extra-cotidiana. Quem é o sertão nessa história? A gente teve uma trajetória, a gente precisou de uma caminhada até chegar a esse momento da gente colocar vários elementos de tudo e juntar, né? Para chegar ao cortejo de caretas. No teatro de rua, a música é um elemento muito legal, que impulsiona muitas vezes o espetáculo, né? Até a gente chegar à dramaturgia e ao espetáculo Faça do Pão e Circo, né? Que foi uma dramaturgia quase que meio que coletiva. A gente foi experimentando na própria rua, cenas que a gente trazia de casa, ideias que a gente tinha no momento, e junto com o público, assistindo o ensaio, o público também sugeria, e no meio disso tudo tinha muita música. E no caso da Faça do Pão e Circo, a gente procurou a musicalidade que fosse uma musicalidade mais carnavalesca. Como a gente fala do artista de rua, como a gente fala da rua, da alegria de estar na rua e também da tristeza de estar na rua, das duas coisas. Aí a gente procurou na musicalidade isso, os ritmos como marchinhas de carnaval, as marchas mais lentas, que chamam marcha rancho, né? E procuramos também nas cantigas de roda, nas melodias das cantigas de roda, né? Tudo que levasse a brincadeira da rua, a gente procurou. A gente percebeu que não existe separação entre a música e a coisa do ritual, né? Na verdade, a música, ela é o ritual também. Então, eles constroem uma energia para aquele momento, para eles. E aquela energia transborda para as outras pessoas que estão vendo, que estão orbitando, e vem para perto e consegue se aproximar através dessa energia construída. A brincadeira retrata a vida das pessoas que estão brincando. E aí, os instrumentos entram nisso, porque nós temos essa coisa da africanidade, que o som percussivo produz nas pessoas a vontade de interagir com ele. Então, dependendo de como você toca, essa energia se manifesta de forma diferente nas pessoas. E nós passamos a perceber isso e percebemos também que era importante a gente conhecer como é que isso funcionava na gente. Aí entrou num processo de pesquisa, quais os materiais que deveriam se adequar para aquele tipo de coisa que nós queríamos fazer no momento. Percebemos que não era interessante usar o mesmo material que eles usavam, porque por o nosso trabalho, como era teatro, nós não somos um grupo de reisado, nós não somos um grupo de boi, teria que funcionar com outro tipo de material para se adequar à nossa realidade. Então, pesquisando, a gente começou a construir os instrumentos e começamos a pensar algumas músicas que eles usavam, que se adequavam àquilo que a gente estava construindo. Esse nó não soube dar, esse nó não soube dar, esse nó tá dado, ele exato já, esse nó tá dado, ele exato já. A gente buscou, desde o início da pesquisa, né, do Cortejo de Caretas, era observar o corpo, né, como o corpo reage, né, com a orientação do Oswald. No início da pesquisa, ele indicou a gente para nós usarmos as máscaras, quando nós fôssemos a essas manifestações, colocássemos as máscaras e tentarmos entrar na brincadeira, né, de alguma forma.
para que esses registros ficassem no corpo da gente, né? A gente observar como é o olhar, como é a reação das pessoas quanto à máscara. Então a gente foi com esse olhar, com um olhar muito amplo, muito aberto, né? Em cada manifestação que nós fomos, observando todos esses pontos, né? O corpo, a música, né? Eram fatores muito importantes para a gente, né? É um teatro de incorporação. A pesquisa se desenvolve com vivências profundas, não só das manifestações tradicionais populares, mas como da vida popular, das histórias, dos tipos populares, do dia a dia, do cotidiano. Você ter no seu corpo isso impregnado, até se tornar natural. Vou morar no meu ranchinho, lá na beira do caminho, lá tá arroz, feijão. Eu só não quero morar na cidade, que tem muita vaidade, que não tem no meu sertão. Eu só não quero morar A gente passou quase um ano de funcionamento da casa para conseguir apresentar pela primeira vez lá, mas a gente tinha esse trabalho que era a UP, que era a Unidade de Palhaçada Intensiva, que era um trabalho de palhaço no hospital. Foi um treinamento muito importante para a gente de trabalho de palhaço, assim, porque cada um de nós, 2 vezes por semana, passava 4 horas sob as mais diferentes situações e condições de nariz. Foram 2 anos de um treinamento intensivo mesmo de palhaço. Logo depois da megera, no comecinho desse processo da Casa da Ribeira, quando a coisa ainda estava engatinhando, aí a gente parte para o nosso primeiro trabalho andando com nossas próprias pernas. E a ideia era montar um Shakespeare numa carroceria de caminhão e levar pela periferia de Natal e tal. E aí a gente resolveu fazer um ajuste de contas com o Bardo e remontar o Sonho de Noite de Verão, né, para a gente se redimir daquela primeira montagem. Não resolvemos. Acho que vamos ter que fazer uma terceira ainda um dia. Mas foi uma experiência muito legal, foi a primeira vez que a gente levou um trabalho para a rua. Aí Fernando teve a ousadia de convidar o Eduardo Moreira, do Galpão, que tinha vindo recentemente aqui para Natal apresentar o Romeu e Julieta na caravana dos 20 anos deles, e que, por acaso, os clowns fizeram a produção deles aqui. O Eduardo ainda assim topou e montamos o Muito Barulho por Quase Nada. Foi um espetáculo pra gente, abriu muitas portas, né? Esse momento de retomada artística do grupo nos seus 10 anos, sob a condução do Eduardo, que dirigiu junto com o Fernando. Após isso, dirigiu também o Casamento do Pequeno Burguês, né? Nessa mesma parceria com o Fernando. Nesse meio tempo, antes do casamento, a gente montou um espetáculo chamado Roda Chico, em cima da obra do Chico Buarque. Literatura, música, né? Trechos de entrevista, biografia do Chico. E o Fábulas, que foi o primeiro infantil, né, que a gente fez. Olha, imagina, brincadeira, como é. Onça, vira bode, vira sapo, com chulé. Depois da montagem do Casamento do Pequeno Burguês, o grupo ficou 3 anos circulando e fazendo muita reunião e circulando com os 3 espetáculos, o Muito Barulho por Quase Nada, o Casamento e o Fábulas. Só que o grupo passou 3 anos sem montar nenhum espetáculo. E aconteceu a saída de 3 componentes do grupo, que eram componentes muito importantes. E aí o grupo passou por... E agora? A gente continua, a gente para, a gente retoma esse repertório, substitui, o que é que a gente faz? E foi um momento de crise. E aí eles resolveram juntar todas as forças, os cacos, e fizeram um projeto para o SESI, Vila Leopoldina, para montar o Capitão e a Sereia. E aí eles me chamaram para montar junto com eles o Capitão e a Sereia, que os atores eram eu, Renata, Marco e César, com a direção de Fernando.
posso afirmar que foi a maior crise que a gente passou na nossa história, por ter sido uma saída muito inesperada, repentina. A gente não conseguia fazer nada. A gente passou, sei lá, um mês sem conseguir sair do lugar. E a partir do livro do André Neves, a gente resolveu criar uma dramaturgia própria. Na realidade, a relação entre o livro do André e a história que a gente vivia é óbvia. Que o livro conta a história de um menino que nasceu no sertão, cresceu ouvindo histórias sobre o mar, se apaixona pelo mar mesmo sem nunca ter conhecido o mar, monta uma trupe e sai pelo sertão a contar histórias, encantar as pessoas contando histórias, tocando músicas sobre o mar e tal. E certo dia ele encontra uma concha que o pai deu para ele quando ele era criança e tem saudade daquilo tudo e volta aquele desejo de conhecer o mar e larga a trupe no meio da noite e vai em busca de realizar o seu grande sonho de conhecer o mar. Ou seja, era exatamente o que a gente estava vivendo, assim, é o cara que larga a trupe para ir em busca atrás do canto da sereia e tal. Depois do Capitão, montamos com um grupo da Paraíba, que é o Sertão Teatro, A Farsa da Boa Preguiça, que é um texto de Ariano Suassuna, e foi dirigido por Fernando, que era o diretor dos Clowns, e Cristina Estreva, que é a diretora do Sertão Teatro. E aí foi uma montagem com 2 grupos juntos, né? Todas as questões dos grupos, as dificuldades, as qualidades que cada um tinha. Mas deu tudo certo. No final, a gente fez uma temporada, circulou pelo Nordeste. O grupo de teatro Clowns de Shakespeare apresenta o espetáculo Sua Excelência Ricardo III, de William Shakespeare. Eu peço a vocês, gentis espectadores, que deixem a nossa fantasia transportá-los através do tempo até a Inglaterra medieval. A gente estava num desejo, isso até antes do Capitão e a Sereia, né? Isso foi antes de acontecer a saída dos meninos e tal, de montar um novo Shakespeare. E que esse novo Shakespeare fosse uma tragédia, ou seja, pela primeira vez o grupo estaria se deparando com um texto não cômico, né? E ficamos dentro desse desejo. E dentro dessa oportunidade da temporada no TUSP, a gente conheceu o Gabriel Vilela, que foi nos ver, do desejo inicial de aproximação com o Gabriel até a realização e a estreia do Ricardo III, muita coisa aconteceu, né? A gente sabia que a gente se deparava pela primeira vez com um nível de produção que a gente nunca tinha feito, de uma realidade muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer, então a gente precisava levantar a verba para conseguir. E, de fato, só conseguimos essa verba com alguns editais privados, né? A partir de 2009, 2010, foi quando conseguimos, de fato, realizar a estreia do espetáculo. Nesse meio tempo, teve a montagem do Capitão, a saída dos meninos, e hoje o grupo se encontra no seu repertório, funcionando os espetáculos, o Sua Excelência Ricardo III, que desde então a gente tem circulado bastante, e estamos com o Capitão e a Sereia também nesse repertório hoje atual. E a Farsa da Boa Preguiça com parceria com o Sertão aí, que quem sabe um dia a gente consegue retomar, né, esse trabalho, enfim, adequando as agendas dos grupos. O trabalho com o Marco França vai ser um divisor de águas em termos musicais para o grupo. Na Farsa, eles cantam e eles tocam, todos, né? Nós, os 2 grupos juntos. O Clowns traz isso pra gente. O Clowns tem essa importância na nossa trajetória, porque é o início disso. E mais ainda, quando os 2 grupos se separam, o desafio de conseguir dar conta de continuar esse trabalho, aprofundar esse trabalho, só que agora com as nossas próprias pernas. E aí, nesse momento, surge na história do Sertão o Zé Guilherme. Zé Guilherme, que é um músico, um percussionista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, vem para o grupo para dar uma oficina 3 vezes por semana para manter e desenvolver o trabalho musical. E acaba virando integrante do grupo, ator, músico e diretor musical.
gente monta o nosso terceiro espetáculo, que é uma adaptação do Coronel de Macambira. A gente cria o Flor de Macambira e circula com a peça mais uma vez por mais de 2 meses, apresentando pelas 10 principais cidades ao longo do Rio São Francisco. E depois, finalmente, a gente vai para o Sudeste e faz Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Flor de Macambira, ela é uma junção das 2 energias que o grupo traz. Desse primeiro momento mais realista, mais denso, mais intimista, de análise de texto, de pesquisa, de criação de tragédia, com esse segundo momento do teatro popular, da comédia, do riso, da máscara da rua. Todos os seres viventes comem na minha mão. Porque sou eu quem financia o que se vende e o que se come, o que se goza e o que se dorme, o que se gasta e se consome. Pois para alguém viver feliz, precisa evocar o meu nome. A gente descobre na energia dos brincantes, no cavalo marinho, que começa a se vislumbrar ou se desenhar, vamos dizer assim, uma verticalização de uma pesquisa em cima desses elementos que são nossos, que vem do folguedo, que vem do cavalo marinho, do boi, do maracatu, que vem do forró, do pé de serra. Então a gente verticaliza esse processo de construção energética. A descoberta da rua termina sendo, para mim, um elemento fundamental de pesquisa. Tá vendo? Então é uma coisa que eu meio que me aprofundei assim mesmo, foi de tentar entender ou de observar de que maneira essas ocupações de espaços públicos podem ressignificar aquele lugar. Sabe? Como é que você pode transformar uma dada situação por um momento que se constrói, depois se dilui e o fluxo natural da cidade toma o seu rumo. Sabe? Então, um teatro como um teatro de intervenção, um teatro de ocupação. Escutem bem, de vocês eu não quero nada, mesmo porque eu consigo coisa muito melhor. E o mais importante, de graça! De graça! Vem aqui que eu pego você! Vem aqui, eu te cadê você? Nós estamos em desvantagem! Vem cá! A gente entrou num processo de intercambiar com grupos muito forte após a nossa entrada no Redemoinho, que foi em 2006. Então, isso ia criando uma curiosidade e a gente também. A quantidade de sedes que a gente foi visitando para saber como funcionavam, como eram. E a gente foi vendo que a gente podia também, que a gente talvez devesse fazer isso numa cidade como Salvador, absolutamente largada pela prefeitura. Essa cidade está em franca decadência, é um negócio impressionante. E eu acho que a gente tem um papel, que a gente pode colaborar, né, para, de alguma forma, minimizar essa loucura que está essa cidade. Então parece que a gente está misturando as conversas, mas não está. Quer dizer, cadê um teatro feito em Salvador que esteja se relacionando com a cidade? Isso é muito claro em São Paulo. O Fomento teve um papel fundamental nisso. Mexeu do ponto de vista da arquitetura, do envio, digamos assim, de grupos a espaços dentro das comunidades ou em áreas menos favorecidas culturalmente. E a gente não tem isso aqui. Então, muito devagarzinho, e eu tenho certeza que com uma forte influência dessa relação com esses grupos, a gente passou a ter a relação para um objeto estético, digamos assim. Então, quem me interessa? Me interessa o Teatro Popular de Ilhéus, me interessa o Vertigem, me interessa o Latão, me interessa o dramaturgo de um grupo tal. E a gente vai descobrindo com quem a gente pode trocar, e não é pra gente. Quer dizer, a gente não quer isso pra gente, a gente quer pra cidade. Olha que o tempo mudou, o sol e a lua é planeta, o redondo vento acertou. Eu quero que você me diga, vaqueiro, o nosso sentido político ainda permanece. A gente quer incomodar, quer causar estranhamento, quer fazer as pessoas observarem ou estranharem isso. Eu acho que esse estranhamento ele é importante para a gente, para deslocar de onde se está, para levar para um outro lugar, para esse imaginário, para a fantasia, para a festa, mas também para trazer para o eu, para o agora, para o presente, do que incomoda, do que não incomoda. A gente percebe que esse espetáculo ele tem a sua localização.
Ele tem o seu espaço de se realizar, de promover algo conjunto, coletivo. E é essa coletividade que, na verdade, a gente busca muito. No nosso cotidiano enquanto grupo, no nosso olhar sobre o mundo, de transformá-lo mais coletivo e mais igual, com toda a sua diversidade, mas também trabalhar em algo, que uma arte que transcenda, né? Que fale do agora, mas que transcenda também. Sertão e no Nordeste vira uma roda de música, de canto, de dança, com todo mundo se mexendo, com todo mundo brincando e tal. E aí eu me encanto por esse universo. E eu realmente me abro para ele. O espetáculo do grupo, o que ele é? Ele é uma junção de uma tradição, de um rigor, de um teatro mais técnico, de um teatro mais, talvez até engessado, mais rigoroso. Acho que a palavra certa é rigoroso. Com essa leveza, com essa vida, com essa musicalidade, com essa energia dos brincantes, do Nordeste, do teatro mambembe, do teatro popular. Acho que o Sertão é um encontro dessas duas coisas. O casamento da espontaneidade, que é impressionante, né? Que eles realmente trazem com uma força muito viva, muito difícil de se achar em outras regiões. Então, acho que o nosso teatro reflete muito isso. Reflete a tentativa de se domar, de se arquitetar, de se trabalhar com rigor, com técnica, essa vivacidade, essa espontaneidade que o nordestino traz no corpo, na música, na vida.